Olá, hoje é 14 de setembro de 2023. Eu sou o professor Daltiero e esse é o 267º podcast de 2023. E o tema é a interação entre seres humanos, a ética e a inteligência artificial. Como está se procedendo para que o ser humano conviva com decisões de inteligência artificial de maneira a que ele, o ser humano, compreenda que a decisão da IA é, na verdade, a decisão do ser humano que escolheu migrar ou andar por aquele caminho que a IA ofereceu em resposta, em decisão. Você já sabe, mas nunca vai custar lembrar. Nós estamos levando essa série de podcasts a um outro patamar, a um outro nível, até mesmo para que cada um de nós que vai escutar esse podcast possa compreender como está acessível o uso de inteligência artificial. Por exemplo, nós, pessoas simples, professores, eu, professor, consegui dar voz a um personagem que usa o meu pensamento para falar. Consegui dar a esse personagem a imagem que ele poderia ter tido quando viveu na Terra no início do século I depois de Cristo. Isso é a IA utilizada, uma das formas que eu consegui. É a forma que eu, ético, consigo compreender que está ao alcance de todos e é uma maneira inócua em termos de agressão fazer acontecer. Entretanto, conviver com ética entre inteligência artificial, entre as decisões da IA e os comportamentos humanos precisa ser grandemente estudado. É válido lembrar que o tema de hoje é um tema gigante em termos de criar possibilidades. Nós vamos falar das armas de guerra e o uso de inteligência artificial. Nós sabemos que as decisões da inteligência artificial são tomadas por aquela programação que os humanos construíram. Portanto, a qualidade das decisões que o drone toma no terreno é aquela qualidade que nós humanos atribuímos a ele em razão das nossas filosofias, das nossas crenças, das nossas preferências políticas em termos de fixar objetivos e nas preferências políticas partidárias. Ela sempre será um reflexo do pensamento humano que está por trás do seu design, do uso e da implementação. Entretanto, nós sabemos que a ascensão da inteligência artificial no campo do armamento está reformulando as éticas de guerra, as éticas de segurança e suscitando questionamentos profundos sobre quem ou o que detém o poder de decidir, principalmente sobre a vida e a morte. E não estou aqui a falar só de pessoas. Vida e morte não só de pessoas. Vida e morte da vitalidade ambiental, de recuperação da entropia. Vida e morte da fertilidade do terreno. Vida e morte de imagens de propriedades da humanidade, como destruição de rios, lagos, reinos. E é dessa destruição, dessa decisão de vida e morte que pode estar sendo tomada por decisões de drones de acordo com aquilo que nós projetamos nele e que nem sempre pode ter sido melhor. Então, enquanto eu viver, eu quero dizer para você, eu quero sim ter voz para convidar cada pessoa do planeta, por meio de podcasts falados por mim, por meio de podcasts em outros idiomas falados pelos personagens que eu crio, por inteligência artificial. Por exemplo, eu posso fazer esse podcast, esse áudio, circular o mundo em todos os idiomas vivos e até aqueles que não são usados. Eu quero ter voz para convidar você a engajar-se na proposta de elevar a consciência humana para ser capaz de conviver com um eventual uso de armas baseadas em internet ou em inteligência artificial, mas amparada, cercada por princípios filosóficos fortes. É sobre isso o nosso podcast de agora. A única maneira de conviver com as consequências do uso da inteligência artificial nas decisões tomadas no campo da guerra é, primeiro, entender, buscar compreender, buscar, então, debater. Por isso eu mantenho aberto esse canal do podcast e mais um canal importantíssimo que é o Pialo Edu. Você entra lá e vai ver que está aberta a discussão, aberta a todos os idiomas do planeta.
uma discussão sobre esse tema. Então, buscando compreender para debater e mitigar, assim, os riscos associados às tecnologias emergentes em armamento, em especial aquelas armas controladas por inteligência artificial. Devemos, sim, criar meios de convivência entre a guerra e o uso da IA. Não há possibilidade humana de vivermos num planeta pacifista durante os próximos milênios. Por isso, aqueles princípios que foram criados para manter essa convivência com as guerras tradicionais, alguns deles estão sendo desprezados completamente. São esses princípios desprezados por cada um de nós, seja por conhecimento, por falta de conhecimento, seja pelo interesse ou pelo desinteresse, que eu vou me ater nesse podcast e vou descrever rapidamente alguns desses princípios desprezados. O princípio mais desprezado atualmente é a ética do cuidado, a ética de cuidado, a ética que é derivada principalmente daqueles filósofos como Carol Gilligan, Neil Knowles, que colocaram a relação e a responsabilidade e o cuidado mútuo no centro do pensamento ético. Em um cenário de guerra envolvendo inteligência artificial de um lado, a ética do cuidado vai exigir uma abordagem muito mais ampla do que aquela criada no início da escola. Uma abordagem holística que se limita ou que expande até as fronteiras do universo humano pensado. Ou seja, vai envolver o cuidado com o ambiente, o cuidado com os seres humanos envolvidos no conflito, o cuidado da biodiversidade, o cuidado de manter as questões principais relacionadas à arte, à cultura, ao turismo de cada região. E isso tem um impacto excepcionalmente controlador que nós desprezamos de pensarmos a respeito. Da mesma forma que desprezamos aquilo que deveria encabeçar. Existe a teoria da guerra justa, se é que existe uma guerra justa, mas pelo menos existe a teoria. Ela foi, imagino vocês, ela foi originada nos escritos de São Tomás de Aquino. Foi desenvolvida ao longo do século e essa teoria, ela estabelece uma série de critérios rigorosos tanto para o início quanto para a condução da guerra. No contexto da inteligência artificial tomando decisões, esses critérios devem ou deveriam ser aplicados no início dos seus algoritmos. Por exemplo, qualquer algoritmo usado em um cenário de conflito teria que ser capaz de distinguir quem é combatente e quem deixa de ser combatente. Ou seja, quem é militar, combatente, seja militar paramilitar, seja militar com adesão voluntária, tem que ser diferente. Esse indivíduo daquele que é civil, que está na sua terra, passando com o seu trator na propriedade, e de repente uma chuva de balas, bombas, de tudo que pode destruir a vida humana e destruir a vida do terreno, é jogado sobre ele. Precisa ter uma consciência de que a teoria da guerra justa precisa ser aperfeiçoada e não pode falar, não pode falhar, não pode deixar de existir. Ela precisa ser aplicada em todo o contexto onde existe uma administração responsável. Aliás, a administração responsável em tempos de guerra, nós também abandonamos. Nós não somos vistos, ou nós não nos vemos como mordomos da terra, como mordomos das nossas potencialidades intelectuais. Nós nos vemos como donos da terra, como donos da nossa capacidade intelectual. E aí, com essa conduta, deixamos de cuidar daqueles aspectos da criação. A partir dessa perspectiva, nós precisamos de compreender que o uso de inteligência artificial em guerra seria altamente problemático se causasse danos irreparáveis ao meio ambiente, à diversidade, aos seres de uma maneira geral, à criação de uma maneira geral. Não importa se nós somos criacionistas ou evolucionistas. Existe uma criação que a teoria da administração responsável, somada com a teoria da guerra justa, teria que criar algoritmos suficientes para que os drones, que as bombas, que os espaços pudessem ser patrulhados, mas com respeito a essas questões. É evidente que poderia haver, no contexto do desenvolvimento dessa prática, muitas variáveis. E é por isso que eu convido para você e toda pessoa que me escutar a participar desse encontro.
Nós temos ainda a teoria sofista, que foi originada na Grécia Antiga. Ela abraça um certo relativismo moral. Mas, embora ela abrace esse relativismo, ela poderia argumentar e pode argumentar com clareza que cada questão ética é variável dentro do contexto cultural e histórico e até mesmo situacional. Portanto, não deixará aqueles criadores de fantasmas de plantão sem poder trabalhar nos algoritmos que eles considerem contextos, considerem situações nas quais alguma ação prevista pela inteligência de controle de drones atlantes possa ser aplicada isoladamente. Existe um conceito filosófico que esse eu quero abordar com muita cautela e pedir a você que trabalhe para entender, compreender e, quem sabe, debater. São os conceitos de Immanuel Kant, o cristianismo. Esses conceitos, ele foca, concentra seus esforços em imperativos morais universais. Então, traduzindo isso para evitar maiores demandas, seria, por exemplo, se existe inteligência artificial, se existe IA colocada nos sistemas de radar de país A, todos os países deveriam ter aquele sistema disponível. Isso é uma questão filosófica, que é o teste de universalização que Kant explorou muito fortemente em suas obras, no seu sistema ético, e assim sucessivamente. Por exemplo, a IA em armamento do país B teria que ser, antes de aplicar-se a teoria da guerra justa, teria que ser compartilhada com todos os países envolvidos. Eu não vou entrar agora nesse meio, mas convido você a programar-se para combater, programar-se para defender, programar-se para debater. Porque logo em seguida dessa teoria, para contrapor, nós temos o pragmatismo derivado dos filósofos americanos, que sempre focam em resultados e eficácia. Também não focam em eficiência, ele foca em eficácia. Significa dizer que os fins justificam os meios. Esse conceito pragmático busca maneiras de minimizar danos e maximizar aí sim em eficiência e eficácia. Essa eficiência seria equilibrada com critérios éticos, morais, como, por exemplo, a minimização do sofrimento humano e o menor impacto ambiental. Seria justo matar 100 para dizer que vai se salvar 3 mil. Essas questões filosóficas eu te convido a pensar e começar a colocar na sua mente que o mundo só será humano quando nós começarmos esse debate filosófico e ético, que apesar de estar se intensificando à medida que a inteligência artificial, o aprendizado de máquina se torna mais capaz, mas ainda estamos distantes de questionar, por exemplo, autonomia, responsabilidade moral, riscos de decisões errôneas por parte das máquinas que estão na vanguarda do mundo. Existem, claro, vozes pedindo proibições totais ou parciais de armas autônomas. Entretanto, não é essa a minha voz. E não quero que essa seja uma utopia, apesar de ser realizável, perseguida nesse momento. Nesse momento já é suficiente perseguir a utopia realizável de convivência com guerras e espaços de guerra em parceria, ou conhecendo, ou sabendo da capacidade da inteligência artificial, do aprendizado de máquinas, que está tomando decisões no terreno. Quem é que está tomando? No campo de batalha, todas as decisões recaem sobre os comandantes militares e seus superiores, que são guiados pelas estratégias, pelas regras de engajamento político, social, humano. Tudo bem, isso é assim que foi previsto. No entanto, à medida que as armas controladas por IA são introduzidas, já existe um risco real que decisões críticas estejam sendo delegadas a sistemas autônomos. E aí o problema começa a criar. É problemático do ponto de vista ético e é problemático do ponto de vista legal. Por exemplo, nós estamos em andamento uma guerra na qual cada um de nós pode estudar o comportamento de ambos os conflitantes. Analise, veja quantas vezes um ou outro infringe, ou um ou outro trabalha esquecendo todas as questões relacionadas
diminuir os danos. Pense você. E as vidas quando estão em jogo? Segundo o entendimento clássico da época da guerra, a decisão de vida e morte tem que ser tomada por responsáveis humanos treinados filosoficamente e treinados emocionalmente. No entanto, a IA complexifica essa norma. Quem é responsável por um drone autônomo que errou um áudio? Quem é o responsável quando ele acerta um alvo? Essa responsabilidade difusa, tanto pela execução do ato, quanto pela decisão, nós precisamos nos concentrar e trazer cada um desses tópicos às discussões compatíveis, às discussões éticas que merecem ser exploradas para entender e compreender e encontrar maneiras pelas quais devemos nos envolver ou conviver, criar meios para a convivência com um novo mundo que está criado, com o aprendizado de máquina colocado em cima da guerra. Agora você pode me perguntar, por que uma série de podcasts tratada como memória de aula tem aqui um tempo destinado a tratar de guerra? Porque as guerras que estão hoje colocadas, elas estão destruindo a capacidade de produzir alimentos por mais 25 anos adiante. Depois do conflito terminado, toda a área que foi envolvida no conflito, a área física territorial, fica incapaz de produzir alimentos. Para a recuperação dessas áreas, tornaria o custo alimentício tão alto que é melhor conviver com a fome decorrente do que tentar trabalhar para fazer. O que eu quero dizer é que no próximo podcast, com certeza será o último dessa questão, e eu vou discutir, vou propor aqui nossos esforços para trabalharmos como e quando nós precisamos criar os mecanismos de proteção que nós precisamos. Eu convido a você para estar presente no próximo podcast e quero dizer que eu me sinto muito honrado pela pessoa que vier a escutar esse podcast e quero dizer que todos nós precisamos pensar que a guerra é consequência de invasão de privacidade, que a IA tem trabalhado, é consequência, na maioria das vezes, de espaços para colocar produtos no mercado de trabalho, é consequência de sustentabilidade. Uma terra mais fértil do lado de uma terra menos fértil vai fazer sempre com que a competitividade humana do lado menos fértil queira entrar naquela questão. A discriminação, a governança e regulação, a ética dos esportes, e por fim, a IA e os temas do próximo podcast, melhor dizendo, no próximo podcast eu vou tratar sobre essas questões. E aqui eu quero dizer, o tema de guerra que eu tratei aqui leva a gente, por engenharia reversa, a descobrir, descortinar as nossas condutas do dia a dia, que com certeza vão nos dirigir para uma guerra de fato e no tempo. Por ataques cibernéticos, por guerras físicas, por drones explodidos, enfim, eu convido você a ficar atento e atento a esse sinal. Um abraço e fique com a paz do bem. Se conseguir, me avise, por favor. Um abraço.